foi retirado desta referência e ele é um pouco mais complexo, que é a síntese de um gel, óxido de lantânio. O óxido de lantânio puro foi sintetizado adicionando-se simultaneamente 250 ml de solução de nitrato de lantânio a 1 molar, hexaidratado, e 250 ml de solução de hidróxido de amônio a 1 becker contendo 30 ml de água, através de uma bomba peristáltica. Esse equipamento permite adicionar duas coisas ao mesmo tempo. Então, como é que vai ser procedido como é que vai ser feito esse fluxograma, né? Então, sempre um retângulo. O que é que parte essa síntese? O óxido de lantânio puro foi sintetizado adicionando 250 ml da solução de nitrato de lantânio hexaidratado e 250 ml da solução de hidróxido de amônio a 1 becker contendo 30 ml de água. Então, nosso sistema inicial é os 30 ml de água. Então, começamos com 30 ml de H2O líquido. Melhor, destilada. A esses 30 ml de água, a gente vai adicionar, como eu já citei, a solução de óxido de lantânio, nitrato de lantânio e hidróxido de amônio, através de uma bomba peristáltica. Essa bomba peristáltica, ela permite adicionar ao mesmo tempo os reagentes. Então, como é que a gente vai indicar isso? A gente vai colocar uma seta aqui desse lado, uma seta do outro lado, e em um lado a gente vai adicionar 250 ml de LaNO3 hexaidratado aquoso a 1 molar, e ao outro lado a gente vai adicionar 250 ml de NH4OH aquoso a 8,5% volume, que é a unidade de concentração. Pronto. Aí uma observação importante é que a gente pode colocar aqui, por exemplo, um destaque e adicionar o seguinte. Vou colocar em amarelo. Através de uma bomba peristáltica. Continuando. É dito, inclusive, que após esse processo, o pH da mistura foi mantido em torno de 9. Então, uma estratégia aqui para ser adicionada no fluxograma é indicar que isso foi adotado, ou seja, um controle do pH. Então, controle de pH próximo de 9. Beleza. Neste caso aqui, após a precipitação, o sólido obtido foi mantido sob a agitação por 24 horas. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: após um processo de precipitação, após a adição disso aqui, após esse processo de precipitação, a gente obtém um sólido.
sólido, obviamente também um sobrenadante. Sólido e um sobrenadante que a gente vai indicar nesse retângulo. Após esse processo de precipitação, ocorre a formação de um sólido e um sobrenadante. Esse sólido e esse sobrenadante vão ser submetidos, como aqui está falando, a um processo de agitação por 24 horas em temperatura ambiente. Então, a este sistema aqui, sólido e sobrenadante, vai ser submetido a um processo de agitação por quantas horas? Por 24 horas a temperatura ambiente, que a gente pode indicar como T e subscrito AMB, de ambiente. Se o seu trabalho for para ser entregue para um professor, o seu professor talvez não saiba o que é AMB, entendeu? Então você pode colocar assim: T AMB é igual a temperatura ambiente, por exemplo. Só para facilitar o entendimento. Por fim, o sistema foi centrifugado a 2.500 RPM por 4 minutos. Isso aqui é um processo de separação. Como é que a gente representa ele? Uma setinha, um tracinho. A gente colocar assim. Abaixo dessa linha a gente vai colocar centrifugação. E aqui a gente pode indicar, por exemplo, 2.500 RPM por 4 minutos. Quais são os produtos de uma centrifugação? Neste caso aqui será um gel. Como é que eu sei que é um gel? Em seguida, o sistema foi centrifugado e o gel obtido foi lavado com água. Se a gente tem que é um sobrenadante e um sólido, a gente vai ter o quê? O gel e o sobrenadante. Agora, uma coisa que eu acho importante é o seguinte: o sobrenadante, você vai pegar e fazer o que com ele? Jogar no colega, jogar no chão? Não, você vai descartá-lo com segurança. Então, aqui, descartar com segurança. Certo? Já o gel é citado no procedimento que esse gel ele é lavado com água e centrifugado novamente, para fim se obter o gel de lantânio, LaOH3. Então, esse gel obtido, ele é lavado com água. Você poderia colocar água aqui, mas não é suficiente essa informação. Então, esse é um procedimento. Então, lavagem com água líquida. Geralmente usa até água deionizada. Lavagem assim desses sólidos que são sintetizados. Novamente, esse sobrenadante, esse gel no caso, foi lavado e centrifugado novamente. E aí obtém-se o LaOH3. Então, um outro processo de centrifugação. Então, centrifugação. Certamente nas mesmas condições. E aí obtém-se o quê? O LaOH3 novamente sobrenadante. Esse sobrenadante, aquele mesmo procedimento, descartar com segurança.
Também existem casos de você ter que usar este sobrenadante para alguma coisa. Então ele pode ter alguma utilidade. Neste caso, vai ser descartado. Pronto. Uma vez esse gel sendo obtido, a gente vai colocar esse asterisco para dizer que eu vou continuar aqui, porque aqui não tem mais espaço. Então, vou colocar aqui, sinalizar assim, que esse processo vai ser continuado aqui. Ele diz o seguinte: o sobrenadante foi descartado. Após esse processo, a amostra foi seca a 120 graus por 24 horas. Então, secagem é um outro processo. Secagem. Essa secagem ocorre de que forma? A 120 graus Celsius por 24 horas. Depois de um processo de secagem, a gente obtém o quê? A amostra seca, né? Então, ele vai colocar assim: sólido sintetizado seco. Esse sólido sintetizado seco foi moído e peneirado. São dois processos diferentes. Então, moer, uma vez que foi moído, a gente vai peneirar. Essa peneiração ocorre com que tipo de peneira? Uma peneira sem mesh. Então, ó, peneirar, com uma peneira sem mesh. Por fim, calcinar sobre fluxo de ar sintético de 100 ml por minuto a 600 graus Celsius por 4 horas. Então, outro procedimento: calcinação. Esse processo de calcinação ocorre sobre um fluxo de ar sintético de 100 ml por minuto. Outro detalhe: a uma temperatura de 600 graus Celsius por 4 horas. Vejam que existe um detalhe aqui: há uma taxa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto. É possível colocar isso aqui dentro também dessa informação. Então, 600 graus Celsius a uma taxa de 10 graus Celsius por minuto durante 4 horas. Após todo esse procedimento, a gente obtém a amostra sintetizada. Essa amostra sintetizada vai ser posteriormente caracterizada. Então vejam que todo esse processo foi descrito por esse fluxograma.